Você pode ser mãe, uma excelente mãe, mas você também pode se realizar profissionalmente, ser independente, porque essa independência da mulher, ela também é muito importante para ela se sentir viva. Eu falo, é uma questão muito minha também particular e das pessoas com as quais eu convivo, as mulheres, até mesmo da entidade, né, da CDL, que eu sempre digo, nós temos que nos sentir plenas. A gente tem que se olhar no espelho, gostar do que vê, se cuidar, buscar essa plenitude. E tá tudo bem, também não quero romantizar o empreendedorismo, o trabalho em excesso, nem a própria maternidade. É cada uma ali respeitando os seus limites. O autoconhecimento, verificando o que te deixa feliz. É trabalhar? Então volta. Começa aos poucos para ir se adaptando. É ser mãe exclusivamente, lindo também. Eu falo que eu admiro muito quem abandonou tudo para ser exclusivamente mãe. Eu não consegui, porque me fez uma falta, mas eu acho a coisa maravilhosa. Mas isso não vai fazer com que eu seja menos mãe do que aquela mãe que está sempre ali. É cada mulher com a sua individualidade, se respeitando, se conhecendo, olhando mesmo para dentro de si, entendendo o que faz ela feliz. Damos as boas-vindas ao Acelera, o podcast da Dizzy, onde a gente fala mais sobre inovação, branding, comunicação e tudo que acelera os negócios. E hoje eu sou a Bárbara Cotrim, estou aqui com meu parceiro Edgar Marcucci e a belíssima convidada Sheila Saraiva, que, além de mãe, né, como já conversamos aqui, é também publicitária de formação e trabalha com empreendedorismo feminino, né? E, inclusive, esse é o tema do dia. Nós vamos falar sobre esse tema tão transformador, né, que transforma tanto a sociedade, essa potência que é o empreendedorismo feminino. Espero que possa gerar bons insights daí e que possamos juntos aqui encontrar bons caminhos para o empreendedorismo feminino. Seja bem-vinda, Sheila. Muito obrigada. Olá, Bárbara, Edgar e a cada um que nos assiste aqui no podcast da Diesel Studio. Agradeço muito pelo convite, pela oportunidade. Ai, a gente tá muito feliz, né, Edgar? Eu também. Tô ansioso para conversar muito. Obrigada. E é engraçado que desde o começo do podcast a gente falava sobre abordar o empreendedorismo e a gente entendeu que tinham muitas formas de fazer isso sem falar de empreendedorismo só, apenas. Mas em todos os episódios isso foi pauta, né, de alguma maneira, assim, como o empreendedor ou a empreendedora ali, quais são os desafios, as oportunidades, os caminhos possíveis. E hoje a gente vai falar de um recorte específico, né? O empreendedorismo, a gente já sabe que ele tem um volume enorme no Brasil, mas o empreendedorismo feminino tem aí alguns recortes que eu acho que hoje nós vamos fazer um podcast que eu já gostaria de ter escutado no mercado sobre esse tema. Bom, vamos começar. Né? Vamos. Bora começar. Sheila, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente e eu queria abrir para que você se apresente, né, enquanto empreendedora, quais são os seus valores nessa área e por quê, como você chegou, né, até esse momento da sua carreira em que você empreende, tem negócios e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre até a influência no digital, né? Sim, Bárbara, Edgar. Eu comecei no empreendedorismo aos 22 anos, me formei na faculdade, trabalhava em uma empresa que muitos, às vezes, da sala sonhariam estar lá na TV Fiat, e era muito feliz trabalhando lá. Porém, com a formatura, me veio aquele desejo de empreender, de querer algo mais, algo na minha área, e criei minha agência em 2010. E a partir daí, não parei mais. Minha experiência no empreendedorismo, eu sou aquele tipo de pessoa que está sempre ali identificando oportunidades de negócio. Então, estou sempre atenta. Voltei agora a morar no interior. Estou empreendendo lá também. Tive uma grata surpresa com o empreendedorismo local, exatamente. E penso muito em diversificar os meus negócios, ter diferentes fontes de renda, até porque o mercado oscila muito. Então, veio aí a pandemia, a gente não tem controle de nada, para falar a verdade. Então, eu sempre tento identificar ali oportunidades, mas nunca deixando de atuar na minha área, que é a área que eu amo, que é da comunicação.
formada em publicidade, como você me apresentou. Eu também busquei uma especialização. Tenho formação em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, para tentar gerir aí as empresas, né, que são menores, dependem muito da gente, porque é um caminho muito longo entre o início, que você trabalha ali muitas horas exaustivamente, até você ter ali aquele tempo de qualidade e se organizando, equilibrando os horários, até chegar nesse momento atual, que é o que eu me encontro hoje. Que legal. E até eu acho que ter um negócio estruturado, que de fato gere valor para o mercado, que seja da maneira como você acredita, porque todo começo de empreendedorismo, e eu me coloco muito nesse lugar também, ele é um pouco tortuoso até você chegar, né, em um formato de excelência, você vai trabalhando com os recursos que dispõe, né, nós temos aí, segundo o Sebrae, 34% de mulheres no Brasil são responsáveis, são donas de negócios no Brasil. É um volume enorme, né? Se a gente for pensar que temos 52% mulheres no mundo, né? Então, eu acredito que pensar também o empreendedorismo não é só por desejo. E muitas vezes isso é suficiente, mas também por necessidade, né? E aí eu queria entender um pouco dentro dessa sua experiência, né, como mulher e empreendedora, como né, tá à frente de negócios e quais são esses desafios que eu sei bem, mas que às vezes a nossa audiência também precisa se inteirar. Os desafios eu tive principalmente no início. Quando eu comecei muito jovem, disse, nossa, mas você já tem agência? Novinha? Começando, sem família tradicional em Betim, que é o meu principal mercado de trabalho. Não sou de lá, não tenho família tradicional lá. Ninguém me indicou. Ninguém me indicou, absolutamente ninguém, porque eu não tinha contatos. Sim. E fui trabalhando isso. Eu participava de todos os eventos possíveis, entregava ali o cartão físico na época, né, de mão em mão, me apresentava, tem que ter ousadia, coragem, não ter timidez e mostrar que você está ali para desenvolver um bom trabalho, um trabalho ético, profissional. Eu comecei a fazer estágios logo no terceiro período, então fui ali, não comecei logo de cara, que abri uma agência, fui adquirindo experiência, apesar de estar mais ali no audiovisual, sim, mas na faculdade a gente aprende muito isso, teve a agência simulada, então parti para minha agência e fui desenvolvendo ali o meu network em uma cidade desconhecida, apesar de estar lá desde 2007, mas eu fui para o mercado mesmo, participando de todos os eventos, fazendo contatos, pedindo indicações. Então o desafio que eu tive foi esse, estar em uma cidade que não era minha ali, mas fui muito abraçada, muito acolhida, e os meus trabalhos ali, todos os trabalhos que eu desenvolvi predominantemente na cidade, e fui construindo a minha história. Aos poucos, né? Aos poucos. Que nesse período cresceu muito, né? Então, cresceu muito. Acho que muita oportunidade surgindo também é um fomento. Você falou sobre tanta coisa interessante aí, né? Que já dá para ir desmembrando, né? Mas há algumas delas que me saltam aos olhos, né? Empreender é uma atividade muito solitária, né? Então, independente, né, de se tem sócio ou não tem sócio, porque eu falo que a responsabilidade ela é individual. Sim. E eu até costumo repetir isso. Acho que eu nunca falei isso no podcast aqui, mas eu repito isso muito com clientes, vida, né? A sociedade é um casamento sem sexo, né? E o sexo é algo muito importante. Não, e o sexo é algo muito importante para o casamento, né? Porque é onde cola o casal, né? Sim. A intimidade, né? É uma liga, né, que existe ali. E brincadeiras à parte, piadas à parte, de fato, né? Na sociedade, a não ser que você seja só seu marido também no negócio, né? Você tem... Na dela tem as duas coisas. Porque se é marido e mulher, já é sócio, né? Em tudo. Sim. Mas, sim. às vezes está dentro do negócio gerindo junto, enfim. Mas independente disso, tem um desafio individual ali, né? A gente sempre tem uma cobrança muito individual e principalmente para a mulher, né? A gente sabe que todas as cobranças são amplificadas quando a gente está falando da mulher, gênero, independente do empreendedorismo, né? Na própria carreira, né? A gente sabe que tem essa cobrança. Mas, voltando ao ponto, né? Você começar a empreender sozinha. E aí você vai buscar networking, você vai buscar profissionalização, porque acho que são duas coisas aí que para mim são
as mais importantes pensando no empreendedorismo, né? Formação para você saber o que está fazendo, ter base para fazer, e a outra é ter referências de pessoas que vão te indicar, que vão te dar dicas também, né? Que vão acelerar seu processo de crescimento. Sim. Na verdade, até voltando um pouquinho, eu tive 2 sócios, sim, da agência Simulada, nos formamos, resolvemos empreender juntos, mas apenas eu permaneci. Então, acabou sendo, assim, algo mais solitário. Uma das sócias, ela saiu antes, tinha outros projetos, e depois o meu sócio acabou indo para o exterior e eu permaneci com a agência até hoje. Que legal. Como minha agência, eu nunca resistir ao empreendedorismo. Porque... Então, assim, de fato foi solitário. Eu era essa pessoa do atendimento, da captação, porque o meu sócio que permaneceu, porque a outra ficou menos tempo, a nossa outra amiga, ele é designer. Então, aquele perfil mais introspectivo. Então, lá vou eu. Né? Então, vou eu mesma à frente. E era até a questão, eu me transformava com uma postura mais séria, mais sóbria, quase não sorria nas reuniões para transmitir até a forma de me vestir. Você sabe, né, Bárbara? Sim. Para transmitir mais profissionalismo, mais credibilidade, para as pessoas não ficarem me julgando. A carinha dela, uma bebezinha muito novinha. Então, eu tentava, de alguma forma, mas eu via que já aconteceu de eu levar o meu sócio em algumas reuniões, que eu falei, eu não tô conseguindo me impor. Enquanto mulher, enquanto profissional, enquanto início de empresa, de carreira. Ah, mas quem é essa agência? Liz Comunicação, que agência que é? Hoje eu posso dizer, com muita alegria, muita satisfação, que o mercado conhece a minha agência. O mercado de Betim, os profissionais. E tem os eventos das agências de Minas Gerais. Eu participo. Tudo, eu acho que é uma grande construção. Sim, né? Eu acho que você falou isso no começo e vendo você falar agora, alguns anos depois, começou a empreender em 2010, não é do dia para a noite, né? Não. E eu acho que isso daqui a gente não vai mentir, né? Nenhum tipo de empreendedorismo é do dia para a noite, né? A construção da sua própria marca enquanto pessoa profissional naquele mercado, ela demanda um tempo, ela demanda uma construção que a gente fala de rapport, né? Que é essa confiança que você estabelece com o mercado, com os clientes, até você ser conhecida, reconhecida, recomendada também. Exato. E eu acho que a gente sabe aí das estatísticas, né? Que a cada ano quebram-se milhares de negócios e é uma estatística dura, mas eu acredito que resistir e também pensar soluções criativas, né, e pensar o empreender para além do lucro, porque o lucro é importante, naturalmente a gente sabe, mas para como você gera de fato valor para um nicho, né, uma pessoa, um tipo de negócio e enfim, as coisas tendem a, com o tempo, se encaixarem e chegando aquele senso de satisfação que muitas vezes o CLT para algumas pessoas não traz, né, que é esse senso de poder se doar mais e por isso também receber mais, né, e eu acho que a gente chega na pauta do mercado de trabalho, né? Como o mercado de trabalho, muitas vezes, eu acho que a gente falou dessa palavra, ele é muito hostil, muitas vezes, para as mulheres. Constante mudança. Por conta do etarismo, por conta da maternidade, por conta das constantes mudanças. Hoje se fala em muitas iniciativas para trabalhar a questão ser mulher dentro da organização, né? Eu estava lendo recentemente uma empresa que dá home office para as mulheres que têm uma TPM, nos dias de TPM. Gente, eu já precisei disso, nunca tive. Eu acho excelente, né? Pensar que existe uma condição que precisa de uma equidade. Sim. Não estou te pedindo para me favorecer, eu preciso que seja equânime, né? E tem muitos atravessamentos aí, mas eu queria te ouvir um pouco sobre esse específico, que é a maternidade. A gente sabe o quão desafiador é para as mães se estabelecer no mercado após, né, a maternidade e, inclusive, crescerem, enquanto aí muitos homens são promovidos após a paternidade, muitas mulheres são demitidas. E é um número estarrecedor, assim, de mais de 60% das mulheres que são mães são demitidas. Isso é um impacto social muito grande, né? Como que fica a economia, como que fica a qualidade de vida, a sustentabilidade dessas famílias? Então, o empreendedorismo, ele entra muito como uma solução nessa hora.
mas a gente não pode falar sobre profissionalismo dentro dele, né? A gente não pode falar sobre seriedade, sobre marca, né? Construir uma marca de valor, mesmo com poucos recursos. Então eu queria entender um pouquinho de que você pensa sobre esse viés do mercado versus empreendedorismo feminino. E muitas empresas acabam perdendo grandes talentos porque não sabem lidar com essa situação. Até da hoje, profissional né? até hoje. Eu acho que falta de lideranças femininas também, Falta de lideranças, desse lugar de fala, dessa compreensão. E é um número, de fato, assustador. Sim. Eu verifiquei uma pesquisa até da Fundação Getúlio Vargas, que muitas mulheres, cerca de 50%, o número é até maior, mas dentro de 2 anos, elas são, de fato, demitidas após o retorno da licença maternidade. Então, e muitas também não conseguem conciliar. Elas voltam para o mercado de trabalho e pensam, meu Deus, como que vai ser agora? Então não estão preparadas, são mães de primeira viagem e ficam perdidas. Por isso, muitas das vezes começam a empreender. Tem gente até que me pergunta, você começou a empreender após a maternidade? Porque com 4 filhas? Não, mas Deus, acredito que foi me preparando com tudo na minha vida. Mas muitas mães, hoje com o trabalho que eu faço enquanto coordenadora geral da CDL Mulher de Betim, eu vejo que muitas mulheres empreendem em função da maternidade. Elas se veem ali numa situação que elas querem ser produtivas, que elas já tinham uma rotina de trabalho anteriormente, mas que também não conseguem estar em um regime CLT, completamente integral, formal. Então vão para o home office, acabam também empreendendo de alguma forma, utilizando ali dons, expertises que elas têm para cintura, né? Que toda mãe desenvolve. Tremendo, e fazendo ali na hora que dá. Você sabe, né, Bárbara? Às vezes a criança está dormindo, você vai ali, você adianta um serviço. Então tem várias vertentes. Fazer uma unha, crochê, o bolo, doce, o marketing digital. Então tem várias realidades dentro da CDL Mulher que relatam essas experiências para conseguirem ali conciliar e também ter uma renda extra. E é um recorte da sociedade, né? A gente vê que todas as profissões, você vai ter ali um nicho, né? Vamos falar assim, um topo da pirâmide que é muito bem sucedido. Você tem, né, o meio ali das pessoas que conseguem alcançar bons patamares, mas você tem a base que geralmente tem mais gente ali, né, é natural isso, e que tem, né, um trabalho menos valorizado, tem, né, até menos capacitação, né, busca menos capacitação e equaliza ali num patamar mais baixo, vamos falar assim, em termos de remuneração, valorização, oportunidade e tudo. Sim. E no empreendedorismo a gente não se safa disso, né? Não. O empreendedorismo é a mesma coisa. E aí um contraponto que eu sempre trago, né, dentro do empreendedorismo, eu acho que pode ser potencializado quando a gente fala da mulher que tem toda essa cobrança social, que vai para além do trabalho, né? Porque a mulher ela já é mais cobrada socialmente, né? Eu vou dar um exemplo que a gente vê com muita frequência. Se você vê uma mulher entrando numa festa, ela e o marido, e ela carregando o filho, é normal. Mas se o marido tá carregando o filho, fala assim, nossa, que bonitinho ele. Olha, ele carrega o filho, né? Super. Porque a gente sempre supervaloriza se o homem estiver fazendo o que devia estar fazendo. É o mínimo, exatamente. Ser pai. Aí eu acho que a estrutura patriarcal, ela favorece muito essa realidade, né? Difícil do empreendedorismo materno. Também. Sim, mas aí vem a minha provocação, né? Que eu sempre trago para empreendedores no geral, mas é o que eu disse, acho que pode potencializar no caso da mulher, que é o fato de que muitas vezes o melhor não é empreender também, né? Porque existe hoje uma beleza, né? Uma glamorização do empreendedorismo, né? Até alguns amigos, né, em algumas trocas, em algumas falas em conjunto, a gente até discordou disso, porque falou, não, hoje eu formo meu filho para ser empreendedor. Cara, muito cuidado, né? Porque tem empreendedores de fracasso também, né? Não é só os de sucesso. Porque os de sucesso são os que aparecem, né? As novas gerações, né? Que, assim, estão colocando o trabalho num lugar do trabalho. Elas não querem ter vida além do trabalho. Exato. E em um momento histórico que a gente escuta que mulher, Deus me livre de mulher CEO, né? Então, assim, é difícil também lidar com esse momento do mundo, assim, né? Eu acho que o homem que tenha medo da mulher
está na posição que ele julga ser do homem, é o homem que não tem segurança de que ele tem o lugar dele. Porque hoje o que eu vejo muito é isso. Sobre tudo, né? Assim, sobre inclusive por cima do outro, eu penso. Mas foi uma fala infeliz, né? Foi muito infeliz a fala dele. Tentou consertar, né? Mas não deu certo. Não funcionou. O grande cerne do que eu estava tentando levar aqui, que às vezes você está dentro de uma empresa. Uma coisa que eu escutei muito, né? Porque eu empreendi muito cedo, então eu escutava outras pessoas falando: mas sexta-feira eu fechei minha pasta, só abro segunda-feira. É verdade, eu não tinha noite, não tinha final de semana, né? O empreendedor, ele não tem descanso, né? Ele está o tempo inteiro em estado de alerta. Sim. Se você tem hoje, né, no caso da maternidade principalmente, né, você tem lá um homem empreendedor, uma mulher empreendedora, você não tem uma cobrança toda, né, social de que ele precisa conciliar com a vida de paternidade, né? Ele é livre para fazer a vida dele de empreendedor. A mulher, ela tem essa cobrança que ela tem que conciliar, e muitas vezes a cobrança não é de ninguém, é dela, porque a cobrança social é tão enraizada, né, cultural, que ela mesma não consegue se desprender. Eu vivo isso dentro de casa, né? E vejo isso muito próximo de várias pessoas, mas minha esposa mesmo. O dilema de ter filho e conseguir realizar os sonhos dela como profissionais, exatamente. Sim, a gente sabe bem disso, né? Sabemos. Eu, quando fui mãe pela primeira vez, parei de trabalhar por uns 6 meses, porque eu falei, e agora? Como que vai ser a minha experiência? E me senti muito incompleta. Falei, sempre trabalhei e comecei a ter né? O meu emocional ficou muito abalado, o mental também, e percebi que a maternidade também sempre foi meu sonho ser mãe. Nunca imaginei que seriam de 4 crianças, mas né, tudo é providência divina. Sim. Mas como eu me tornei mãe, parei de trabalhar um tempinho e percebi que isso não me realiza totalmente. Ser mãe é muito importante, eu fui voltando aos poucos, foi difícil, inclusive, retomar para o mercado de trabalho, voltar, foi na era, Júlia nasceu na era, assim, do advento das redes sociais, fui em busca de cursos, eu falei, gente, eu não sei nada, não sei o que está acontecendo, é o Facebook, depois é o Instagram, depois fiquei totalmente perdida, foi difícil voltar. E é um sentimento partilhável, né, que só quem vive sabe. Sim. De fato, né, e eu acho que o convite aqui dessa nossa conversa é expandi-la para outros lugares, né, porque falar sobre empreendedorismo feminino só para mulheres, tem muita gente que fala, né, e tá tudo certo. Falar só para mães também, eu acho que a gente precisa conversar sobre isso numa esfera de compromisso social, né, de compromisso das organizações, das políticas públicas, das empresas, né, enquanto contratantes, dos mecanismos sociais, né, que a gente vai falar mais adiante, do que tem socialmente para ajudar mulheres a se tornarem, terem uma vida com qualidade, poderem pensar em ser mães muitas vezes, porque quem nunca conheceu uma mulher que precisou empreender porque sonhava em ser mãe e não encontrava essa possibilidade dentro do negócio que trabalhava, né? Quem não teve que mentir alguma vez em uma entrevista ou, né, suprimir essa informação tão relevante da nossa vida, que não, eu não tenho tanta rede de apoio. Você vai lá e fala, tenho rede de apoio, sim. Se ficar doente, eu não estarei vou faltar. Aqui, né? Uhum. E a gente sabe que é uma mentirinha, não faz mal a ninguém, mas o fato é que muitas vezes a gente precisa se adequar para prosperar, né? E eu entendo verdadeiramente o empreendedorismo feminino como uma solução que torna possível, né, uma sociedade de fato mais igualitária nesse sentido, porque todo mundo, como você falou, a gente gosta de trabalhar, né? As mulheres gostam de trabalhar, elas precisam também. E vivemos uma era em que já não existe mais relações só construídas na base financeira, né? As pessoas estão juntas porque querem, é democrático hoje em dia, né? E as relações já não são mais líquidas, elas já estão gasosas, né, gente? Muitas vezes. Então, eu acho que a base que fica é essa espinha dorsal do quanto você se entrega para o mundo e recebe também para esse senso de realização pessoal e profissional. Né? Eu fico pensando muito sobre isso, assim, qual é o papel do empreendedor ou do gestor em pensar
a gestão ali de uma equipe que por acaso tem uma mãe, né, que tem um bebê que tá dodói, enfim, ou que acabou de ganhar um neném puérpera, com muitos sentimentos variados, que tá voltando ao trabalho, como ficam as metas daquela pessoa? Precisa existir uma reflexão sobre isso. Eu acho que grandes empresas têm pensado muito sobre isso. Tem pensado, tem proposto, iniciativas. Né, ainda é tímido, tímido, muito. Eu acho, mas eu já acho melhor do que nada, sabe? Mas eu ainda acho tímido, assim, as políticas e que muitas vezes levam as mulheres ao empreendedorismo de fato por necessidade. Não vê opção ali dentro do mercado de trabalho. Não vê nas empresas. Já tem, inclusive, a questão da sala de amamentação, regulamentada pela Anvisa, para ter mais conforto na hora da extração ali, armazenamento do leite. Até na contramão, então, assim, parece contramão, mas licença paternidade é algo extremamente importante, né, para a ascensão feminina dentro do mercado. Esse apoio... Eu falo, meu marido me apoiou muito no início, também empreendedor, mas pude contar com ele, com essa flexibilidade de estar ali comigo, me apoiando, me ajudando. Depois vieram 2. Então, era meu marido, ele chegava do trabalho, aí na segunda gestação já tinha me organizado melhor, já com uma certa experiência. Tive gêmeas, então a gente chegava do trabalho, era a noite adentro ali nos 2, então tive esse apoio. Essa licença paternidade é importantíssima. Que é um grande privilégio, né? Assim, haja vista os recortes sociais, né? De mulheres que empreendem, que são pretas, que são mães solos, né? Que vivem em situações de vulnerabilidade financeira e social. Então, tem outros recortes também que eu até gostaria de ter tempo para a gente abordar um pouco mais, mas que a gente sabe que, né, são muito importantes também dentro do empreendedorismo. Mas que bom também ter uma rede de apoio, né? E eu falo que rede de apoio é fundamental para que a mulher possa ter saúde mental para trabalhar e estar íntegra ali para, se for mãe, ser mãe, se não quiser ser mãe e outras coisas, ter um empreendedorismo paralelo, poder criar isso também e não ter essas amarras sociais que vão impossibilitando as mulheres de prosperarem e que não afeta só as mulheres, afeta as suas crianças, afeta a sociedade, a família. Os homens também, né? Porque quando a sociedade não cresce, quem cresce, né? Então tem um pouco desse, acho que, engajamento de todos. Mas eu queria ouvir um pouquinho da sua visão como gestor, porque você já falou que teve na sua equipe também mulheres e que muitas vezes mães. Eu queria saber um pouco do olhar de gestão. Deixa eu contextualizar 2 coisas que eu achei interessantes. Primeiro que eu sou publicitário junto. Né? Eu tô aqui, publicitário versus jornalista. Então é interessante, assim, né, de um aspecto que a Sheila trouxe, que ela começou a empreender depois de ter passado por uma etapa, né, de ser CLT, né, de ser funcionária, de estar ali dentro de uma estrutura corporativa, dentro de um nível hierárquico inicial e tal. Sim. Eu fui na contramão. Então, o que aconteceu? Com 16 anos, 15 para 16 anos, eu comecei a empreender. Com 18 para 19, montei minha primeira empresa e cresci muito até os 25 anos. Então, eu era empresário, com 4 empresas, 140 funcionários, e não sabia nada. E aí uma coisa que você falou, que lógico que vale para todo mundo, mas para a mulher tenho certeza que é muito mais difícil, é que eu era esse cara novo, com cara de menino mesmo, porque eu era muito magro. Né, eu sempre explico para as pessoas entenderem. Hoje eu peso 85 quilos, eu pesava 57. Nossa! Né, então assim, eu era mirradinho lá. De frente você tava de lá você ia embora, né, Edgar? Exatamente. Mas eu ainda trabalhava no mercado de Tubarãozão, né, que era atacado distribuidor. Então eu sentava na cadeirinha de vendedor ali e o comprador me colocava para esperar, e era aquele pessoal de 70 anos, 60, 70 anos, muita experiência de mercado, né, muita maldade e tal. Então, enfim, um cenário todo inóspito, vamos falar assim. E também tive o outro lado da experiência, que aí conecta muito com isso que a gente estava falando, que foi de ter que contratar muito cedo, né? E aí meu time era bem diverso mesmo. Não tinha, se for pegar aí num recorte geral, assim, sem fazer conta, era bem metade, né? Metade mulheres, metade homens, num time de vendas, que até hoje ainda é majoritário
masculino em geral, né? Sim. Salvo alguns segmentos, né? Mas em geral, se você for pegar, a gente vê... Tem mais corretores do que corretoras, mais vendedores do que vendedores. Agora, recentemente, estava na área de seguros, né? Você vê um ambiente que, por mais que você tenha muitas mulheres, até porque tem uma outra questão, que é o uso da imagem da mulher, né? Da sensualização, né? Para vender, então, porque o cliente é homem. Então, tem um monte de coisa para se falar aí nesse sentido. Essa eu não quero entrar, porque aí eu vou perder minha simpatia. Eu vim para ser simpática. Mas eu acho importante a gente entrar nessa daqui a pouco. Mas só para não perder o fio, eu tive uma experiência logo de início que eu contratei por indicação, um personal meu na época me pediu, a namorada dele, noiva, namorada, estava precisando de um trabalho, indo de Timóteo para Belo Horizonte, e aí ele falou, currículo dela, administradora e tal, não sei o quê, formada, tinha um currículo interessante lá. Falei, cara, fala para ela passar lá que eu tô precisando mesmo de alguém, tava assim na veia, ele pegou, né, no momento certo. E ela começou a trabalhar com a gente, e ela começou a trabalhar e descobriu que estava grávida. Olha. Então ela estava no período de experiência ainda. Então assim, até tinha como não manter. Mas aí foi a escolha que eu fiz. Falei, vamos manter, né? Não tem problema nenhum. Porque chega a ser ético, né? Chega a ser uma questão ética. Você não é obrigado, mas, poxa, existe um compromisso ali, mas né? eu queria falar de outro prisma, que eu acho que é o legal. Assim, é inteligente, gente. Porque hoje, a maior reclamação dos empreendedores é que não tem mão de obra. Exato, qualificada. Aí você tem uma mão de obra qualificada e você vai descartar ela, por quê? Porque vai ter 6 meses, um ano, que seja mais tempo. E não é questão de 6 meses, vai ser o resto da vida, que ela vai ter filho pro resto da vida. E a gente sabe, né, assim, por escutar, eu por escutar, porque eu não sou pai ainda, mas que não acaba, né? Paternidade e maternidade não acaba, né? Não, você vai assim, ser pai e mãe pra sempre, idade, né? Exato. Eu brinco que a parte mais difícil são só os primeiros 48 anos, depois fica super suave. 48. Mas a escolha que eu fiz foi isso, falei assim, cara, ela é muito boa, e eu não quero perder essa pessoa. E eu entendo que não vai ser abrir mão dela que vai me trazer mais tranquilidade. Porque vão ter outros problemas, né? A gente não controla a vida. Você reteve Você estava falando isso, né, Sheila? A gente não controla nada. Não controla total. nada. Então eu falei, não pô, existe vamos lá. estabilidade. E ela teve uma complicação. Ela, inclusive, depois acabou perdendo. E ela acabou saindo por iniciativa própria, né? Ela não estava num momento de continuar trabalhando, acabou se afastando. A gente fez um acordo para ela sair legal, né? Enfim, mas são pontos, assim, poderia citar alguns outros casos, assim, nesse sentido, mas onde eu acho que a escolha é pela continuidade, assim, pelo que é ecológico, pelo que é longevo, né, assim, não é o imediato, porque eu acho que as pessoas, os gestores têm decisões muito imediatistas, né, aquilo que impacta agora, e a pessoa não pensa em longo prazo, e isso cria uma cultura, que eu acho que também é uma cultura que está no mercado, que é a lei da adaptação, né? Se o empreendedor não está disposto a se adaptar à realidade da mulher, né, dentro do mercado de trabalho, a mulher vai ter que se adaptar. E aí ela vai para o empreendedorismo, ou aí ela vai ter que trazer pequenas mentirinhas, né? Mentirinhas da rede. Exatamente. Não faz bem a ninguém, né? Então, você constrói um monstro, né? A verdade é essa. Então, eu acho que um recado que eu gostaria de deixar é esse, assim, é muito mais ecológico, muito mais consistente quando você pensa em longo prazo, em todos os aspectos, quando você pega a própria licença paternidade, né? Nossa, mas o impacto disso, mas o quanto que isso vai custar para as empresas. Vai custar muito mais você não ter isso, você continuar tendo as mulheres não tendo condição de trabalho dentro. E o quanto custa demitir e contratar? Exato. E o quanto custa investir em trabalhar novamente um novo profissional? Porque, infelizmente, a gente vê isso também, né? Mulheres, mães sendo demitidas, sendo trocadas por homens. E, assim, também tem um custo para o negócio, que eu acho que muitas vezes não é percebido, como você disse, pelo imediatismo, né? Pelo preconceito, a discriminação. Total. E é justamente o contrário. Tem vários estudos que mostram que a mulher ela fica muito mais criativa, mais produtiva. A gente aprende tantas habilidades. A gestão do tempo. Total. As mulheres são muito focadas. São muito focadas, exatamente. O tempo um salto enorme. O tempo se torna muito mais escasso, né? Com isso, melhor aproveitado, né? Exato. Melhor você tem ali exato. uma hora para fazer uma boa apresentação, é o tempo que você tem, é o tempo da soneca, né? Se você está em home office, ou então você tem de 8 às 18, não dá para você fazer serão. Antigamente era serão, né? Hora extra. Não dá, você simplesmente não consegue, porque você tem um compromisso muito maior. Isso traz
mais potência, intensidade, né? E vem de uma lógica. O que me incomoda verdadeiramente é essa lógica. Tô há 0 dias sem falar mal do capitalismo, mas assim, essa lógica. Eu tô há 0 dias. É essa lógica de que o lucro precisa ser imediato, de fato, e a construção social, ela é completamente orgânica e prioritária, né? As mulheres têm uma posição de cuidado social que precisa, inclusive, ser falada sobre isso, que os homens não têm, né? Cuidar dos seus pais, que a gente estava falando sobre Sim. isso, né? Cuidar dos seus pais, dos familiares, dos esposos, enfim, e Do dos lar cônjuges, em si. do lar, de si mesmo. Então, eu acho que tem aí algumas questões que são do gênero e que se você não abraça e não promove benefícios e tal, você de fato não retém. E como você falou, muitas vezes muitos talentos, né? Mas que também, porventura, criam seus próprios negócios. Eu trabalhei no mercado muitos anos como comunicadora. Sempre foi desafiador, porque eu brinco que tem uma fala num filme que é assim... a mulher passou na prova do FBI, ela não entrou porque ela falou assim, eu não tolero absurdos. E no FBI eu teria que tolerar. E é justamente isso, assim, eu percebi em algum momento que eu não tolerava absurdos, assim, que acontecem, né? De assédio, Exato. de falta de empatia, tô numa TPM muito difícil, ou numa cólica muito difícil, mas você precisar produzir, você não pode interromper Igualmente. o ciclo produtivo por ser mulher. E eu acho que a gente não quer isso, mas acontece. É necessário, às vezes uma mãe está doente, você precisa levar ao médico, não vai ser muitas vezes o meu irmão ou o marido dela quem vai levar, sou eu que sou a filha, né? Não precisa nem só da maternidade, mas se potencializa a partir disso. Mas o que eu ia dizer era então isso, né? Como as empresas podem... Eu vejo bons cases, mas eu queria saber de vocês, assim, como as empresas podem propor reflexões e ações também, para que a mulher, ela não precisa empreender, mas ela empreenda a sua própria vida, né? Porque você trabalhando para o outro, você também é uma empreendedora de si, você está construindo a sua carreira, né? Aquilo, no futuro, pode ser uma bagagem incrível para você montar a sua própria agência, seu próprio negócio. Então, toda mulher que está no mercado, ela é uma possível empreendedora, sim. Né? Seja ela CLT ou não. Eu escutei uma vez que, eu não empreendo, eu empreendo em casa. A empreendedora do lar, eu considero que seja uma empreendedora. Sim. A que é mãe é uma empreendedora. Ela tem que administrar tanta coisa. É o horário da criança, ela tem que ter ali toda uma sistemática, uma organização, tem que se antecipar, que a gente estava comentando. Às vezes, para o pai, ele simplesmente vai e sai para trabalhar. Às vezes, para a gente sair, fazer alguma coisa fora da rotina, a gente tem que ter toda uma organização. Isso falando, por mais que o pai também seja presente, sim, que é o meu caso. Sim. Então, a gente tem que ter toda uma estrutura. Eu super defendo e apoio a questão das mães, porque eu vi aí uma dificuldade das mães não, claro que empreenderem, porque é o que é a minha atuação, é a minha frente, mas também retornarem para o mercado de trabalho. Até mesmo eu gosto muito de citar esse exemplo, Laiane, a grande amiga, ela teve a primeira filha, e falou assim, agora eu só vou ser mãe, só, entre aspas, agora eu só vou ser mãe, a minha vida é só ser mãe, até que eu fiz um convite para ela trabalhar comigo. Não, vamos trabalhar, não, mas eu não sou capaz, eu não consigo. Eu falei, você consegue. Então, eu acredito que as boas práticas, muitas das vezes, não sejam nem ações em si, programas, benefícios. Como muitas tem vezes empresa cidadã para aumento da licença maternidade, a creche mais próxima. No exterior, a gente vê que tem também algumas creches internas, a sala de amamentação, às vezes uma conversa, um empoderamento, um incentivo. Falar, você é capaz, você pode ser mãe, uma excelente mãe, mas você também pode se realizar profissionalmente, ser independente, porque essa independência da mulher, ela também é muito importante, para ela se sentir viva. Eu falo, é uma questão muito minha também particular, e das pessoas com as quais eu convivo, as mulheres, até mesmo da entidade, né, da CDL, que eu sempre digo, nós temos que nos sentir plenas.
A gente tem que se olhar no espelho, gostar do que vê, se cuidar, buscar essa plenitude. E tá tudo bem, também não quero romantizar o empreendedorismo, o trabalho em excesso, nem a própria maternidade. É cada uma ali respeitando os seus limites, o autoconhecimento, verificando o que te deixa feliz. É trabalhar? Então volta, recomeça, começa aos poucos para ir se adaptando. É ser mãe exclusivamente? Lindo também. Eu falo que eu admiro muito quem abandonou tudo para ser exclusivamente mãe. Eu não consegui, porque me fez uma falta, mas eu acho a coisa maravilhosa. Mas isso não vai fazer com que eu seja menos mãe do que aquela mãe que está sempre ali. É cada mulher com a sua individualidade, se respeitando, se conhecendo, olhando mesmo para dentro de si, entendendo o que faz ela feliz. E tem tantos bons negócios criados a partir disso. Cada dia que eu conheço, eu fico mais encantada. E aí a gente entra até um pouquinho no tema que eu adoro, que é marca. As marcas promovidas por mulheres, com propósitos muito claros, marcas inclusive feitas às vezes para a infância, para as crianças, né? Você mesmo estava me contando que tem esse interesse em cada vez se posicionar mais como uma influência nesse nicho de mães, que é inclusive um segmento maravilhoso, né? Porque eu acho que hoje em dia, com essa banalização dessa romantização, né? As pessoas entendem já que a maternidade não tem, a gente não tem a necessidade de romantizar, mas também não precisa escandalizar. Não. Ela é difícil por si só. Né? E para cada um escolha o seu difícil, né? Porque cada um tem uma realidade. Mas ainda assim, eu vejo os negócios maravilhosos nascendo da ideia de eu quero sim criar meu filho e quero sim ser uma profissional bem-sucedida. Exato. Né? E dá para fazer, dá para caber, desde que a gente persista, encontre apoio, né? E crie condições para que isso possa reverberar no mercado, né? Sim. E a partir disso, o que você falou, surgem marcas. Eu mesma identifico algumas oportunidades. Falei, nossa, eu encontrei algumas músicas infantis. Eu estou empreendendo nesse negócio infantil, na área infantil gospel. Então, eu falei, 3 palavrinhas, está ali liderando absoluto. Aí identifiquei alguns outros, já vi uma oportunidade. Na minha loja mesmo, implementei há 3 meses o infantil menino e menina, que é um excelente mercado também que eu identifiquei. Então, a maternidade por si só, ela traz vários insights pra gente. No dia a dia, você vai ali percebendo. A minha filha mesmo, você, né, acaba seguindo ali o modelo. Mamãe, quero ser youtuber. E não vou dormir enquanto não criar o meu canal, e aquela insistência, então tá lá, tá de youtuber, e a gente tem que ser vigilante sempre, mas é algo que ela quis muito, e leva até um certo jeito, mas assim, nada imposto, elas são muito livres e quero que assim seja, algo dela, e que dure o tempo que assim ela quiser e ficar feliz com isso. Eu quero dicas depois desse episódio, porque tá desafiador pensar nisso. Eu nem segurei, porque eu falei, pronto, agora já. E eu acho que talvez a gente precise mesmo abraçar essas novas realidades, né? Para nós, como empreendedores, eu brinco que eu sou CEO da minha vida. Eu empreendo aqui, empreendo ali, tenho podcast, faço isso, faço aquilo, mas no fundo, eu estou gerindo como protagonista, né, esses meus desejos profissionais, pessoais e afetivos, enfim. E eu entendo que, eu concordo com você, que a maternidade é uma potência muito grande. A Cristina Junqueira, do Nubank, ela fala que não existe uma pessoa mais obstinada que uma mãe. Não existe, não mesmo. E a gente pensa no futuro, em construir, e tem que equilibrar bem para não pesar nem um lado nem o outro, né? Tu diz que eu tenho uma palavra assim, vocês querem apenas construir muita coisa, mas nada que te afaste, assim, de cuidar de si, dos filhos, da família, estar próximo de Deus. É o que eu tento sempre usar esses pilares na minha vida e identificando para me realizar mesmo. Sheila, você que começou a empreender antes da maternidade, né? Nesse sentido de potência, qual que foi a sua percepção, assim, de antes para depois? Nossa,
Mas, assim, empoderamento, a maternidade por si só, ela traz muita maturidade pra gente também. É um ser ali que depende, que você vai educar, né? Que você vai inserir na sociedade. Então, traz mais energia, essa capacidade, essa vontade de crescer, de deixar um legado para as filhas ser um exemplo. Porque meu sogro até falava isso. Muita gente vai... Às vezes não vai ouvir o que você fala, mas todo mundo vai ver o que você faz. Então você tá ali fazendo. Ah, mamãe trabalha, mamãe vai em busca de crescimento, de prosperar. Então, principalmente para ser o exemplo para elas, é muita responsabilidade. 4 crianças, 4 meninas, mulheres que se tornarão no futuro. Então, para que elas se espelhem em mim de uma forma positiva, ética, de responsabilidade. Ainda mais essa geração que está vindo aí me preocupa muito. Sim. Que possivelmente vai ser muito difícil encontrar mão de obra. Eu falo, eu não quero as minhas filhas assim. Quero que elas trabalhem, que elas conquistem as coisas delas. Sejam independentes. Alcancem os sonhos, sejam independentes. Exatamente. E tenham, eu acho que, cabeça para lidar com todos os reveses da modernidade, né? Que a gente nem sabe todos que virão. Não. Mas eu acho que é isso. E tem também um outro contraponto, que são as mulheres que, porventura, escolheram não ser mãe. E ainda assim... encontram os desafios no mercado e também querem empreender com propósito e querem acreditar, né? Tivemos aqui uma convidada, acho que foi convidada do Pode Café, que é lá na cozinha, a Rafaela, e ela criou um negócio super interessante dentro da realidade dela. Entrevistamos a Letícia também, né, que tem um podcast da Sapa Justa, que é um podcast sobre o viés, né, da mulher lésbica. Então, assim, a mulher, ela tem uma potência criativa muito grande por ser mulher. Né? E hoje a gente já vive uma realidade em que as mulheres podem dizer, não, eu não desejo ser mãe, e tá tudo bem, claro. Né? Não existe ainda julgamento, mas assim, dentro das nossas bolhas vamos acreditar que não, né? Então eu acho que não existe um caminho só, né? Não é, o caminho do empreendedorismo é um caminho de devoção, né? Mas que eu acho que muitas vezes que vem de um desejo de oferecer algo que você não conhece, ou que você vê no mercado que não é bom, né? Ou de potencializar aquilo que você tem de melhor e que as empresas, os negócios, ou até, né, o seu nível hierárquico não possibilita, né? E eu falo muito isso porque eu também vim dessa realidade, né? Eu trabalhei muitos anos como comunicadora, em algum momento eu falava, poxa, mas eu tenho tanto potencial nesse sentido aqui, eu acabo nunca conseguindo demonstrar, ou quando demonstro também não ganho para isso. A valorização. Então foi um empreendedorismo, olha só, não atravessado pela maternidade, e sim pelo desejo de potencializar a minha mensagem sem as regras dos outros, né? Sem o formato super oficial, formal dos outros, de fazer do meu jeito. Exato. Né? E não é fácil nem dessa maneira. Mas é possível, né? Eu acho que a gente tem que deixar... lá atrás também. Acho que vale a gente deixar essa mensagem de bem-aventurança, que é super possível e pode ser muito mais rentável, inclusive, né? Do que você trabalhar dentro da sua posição hierárquica em CLT. Aliás, Edgar sabe bem, né? Trabalhar pra gente, muitas vezes a gente pode exponencializar os nossos gastos, os nossos ganhos. Os ganhos, né? exato. Coisa que como né, uma pessoa dentro do mercado, você tem ali uma faixa salarial que você vai chegar e tal. Então, eu acredito muito nessa força criativa do empreendedorismo, também pelo viés de potencializar retorno, né? Da sua entrega para o mundo ser maior do que cabe no job description, né? Exato. E o seu retorno financeiro também poder, aos poucos, ir crescendo. Para que você tenha a prosperidade que você acredita, né? E muitos negócios nascem dessas ideias também. Nascem. Né? Eu comecei a empreender justamente por isso, para potencializar ali os meus ganhos e também para fazer da minha forma algo, porque eu não trabalhava tanto na área, eu nunca trabalhei em agência de publicidade especificamente, trabalhei em produtoras. Então, se eu quero viver essa experiência, ter a minha agência, vou observar as agências que hoje existem aqui na cidade e na região. E foi pensando justamente nisso. Comecei a empreender.
E tá tudo bem também, a mulher que só quer empreender, né? É pelo sonho, de fazer campanhas, aquela satisfação de verificar um trabalho bem feito, que teve uma visibilidade, uma campanha bem sucedida, que atingiu ali os objetivos. Isso me deixa muito realizada. Tenho certeza. Eu também, quando eu olho alguns resultados desde que eu decidi empreender até hoje, eu fico tentando não ser muito criteriosa, porque a gente é muito criterioso com a gente mesmo. Muito. Mas olhando por um lado de que eu não acreditaria lá atrás em chegar nesse momento. Mas eu só cheguei porque eu investi, né? E ainda assim não é perfeito, a gente precisa aprimorar. Né? Muitas vezes, como falamos, não tem fim de semana, às vezes não tem, né? Com o tempo você vai se organizando para criar uma rotina que de fato condiga com a qualidade de vida que você acredita. Mas muitas vezes não é possível isso no empreendedorismo. Boninho aqui, nosso produtor, que sabe. Nem vou chamar ele para essa conversa, disso. Mas é isso. Empreender é uma grande loucura e com muita sorte, acho que a palavra talvez não seja sorte, mas muita assertividade, muito profissionalismo, muitas boas colaborações, você pode criar negócios muito incríveis, né? E que inclusive o mercado nunca esteve tão aberto para isso, né? Para negócios criativos, né? Para essa nova geração que está aí sem querer muito pegar no batente, poder criar coisas que ainda não existem, né? O digital mesmo potencializou isso, enfim. Eu acho que tem uma questão até física, né? Que aí a gente vai para lá para os primórdios. Você tem a estrutura física do homem e da mulher distintos, né? O homem com mais força, com mais músculo. E aí se a gente pegar lá atrás, o homem era aquele que se arriscava lá na caça, enquanto a mulher estava cuidando ali, né, do ambiente, da prole, né, e tudo. Sim. Então, isso é uma questão que vem cultural e vem se arrastando e se modificando, e a gente tem muito para modificar ainda positivamente, mas um dos pontos, né, é que a gente tem muito para aprender com a forma, ou com a potência e o equilíbrio da mulher no empreendedorismo e na carreira, né? Então, se você for pegar pelo dado estatístico, o homem morre mais cedo que a mulher. Né? É um fato, né? A gente não precisa trabalhar muito isso. E uma das coisas que a gente vê é que a mulher se cuida mais, né? A mulher, como a gente falou, ela cuida mais dos filhos, ela cuida mais dos pais e ela se cuida, né? Ela cuida mais do marido, né? Cuida. E ela se cuida mais. E isso é algo muito legal quando a gente vai para esse ambiente do empreendedorismo, né? Que é de buscar esse equilíbrio, né? De conseguir equalizar a vida pessoal, a vida profissional, os desejos, as necessidades, né? A responsabilidade. E tinha um livro, agora estou tentando lembrar o nome do livro, mas se não me engano é Senta, Rebola e Ainda Bate um Bolo. Mas eu lembrei desse tipo, porque é um pouco do que a mulher vive, né? Ela tem que fazer um pouco de tudo, equilibrar um pouco de tudo, para poder se satisfazer e para também se provar, né? Que é uma necessidade constante que existe. Com certeza. E aí vem uma questão de gênero mesmo, né? Desde pequenas somos as podadas, né? E eu acho que a mulher, ela vai se expandindo conforme ela vai se empoderando de que, eu tenho valor, o meu valor é próprio, ele não vem da validação do outro. E aprender a lidar com julgamentos também. Sempre vão existir. Se a mulher está com os filhos, mas ela não trabalha fora? Se trabalha fora, mas está deixando os filhos mal cuidados? Esse assunto, inclusive, que você mencionou, Bárbara, estava muito em voga recentemente, as próprias artistas, apresentadoras, Ana Paula Padrão, que isso tem diminuído a questão da cobrança. Você não vai ser mãe? E tá tudo bem, quem tem o sonho de ser mãe, quem não tem, e a mulher ainda assim ser bem-sucecida. Isso então, não ser um impeditivo. Não ser um impeditivo para nada. Eu super concordo com isso, eu vejo avanços. Também identifiquei avanços. Ela perguntou avanços. Se foi muito cobrada. Não, e tá tudo certo. Ela ser uma mulher bem-sucedida, não ser mãe, ou se fosse mãe, também ser bem-sucedida, a gente tentar ali ter os nossos papéis com excelência, desenvolvê-los de maneira satisfatória para si próprio, para o nosso ambiente, para a nossa família, para os clientes, para todos os envolvidos ali ao nosso redor. E lembrando, né, a toda a nossa audiência que a gente fala aqui de um lugar de muito privilégio mesmo, assim, porque a gente sabe
o quão difícil é o empreendedorismo feminino informal, né, o empreendedorismo materno sem rede de apoio, né, são atravessamentos que a gente desconhece, né, mas que a gente vê a realidade e é dura, né, mas ainda assim é possível, porque às vezes o mercado também não acolhe de fato, não né, abraça. E aí vendeu o picolé, o chup-chup, minha mãe mesmo. Minha mãe era artista plástica, numa época que mulheres não eram artistas plásticas, né? E não faziam milhares de coisas assim abstratas. Isso era algo muito destinado ao posicionamento do homem. E então, para que ela pudesse ser artista plástica, ela teve que abdicar de ganhar dinheiro com isso. Ela foi artista plástica a vida inteira sem monetizar. Aí costurando, vendendo roupa, tudo que encontrou pela vida que pudesse trazer o sustento para dentro de casa. Então eu acredito que foi também uma empreendedora da própria vida. Sim, foi. É o que a Sheila estava dizendo, é exemplo, né? Hoje as filhas dela conseguem enxergar nela uma mulher de sucesso, que também é uma mãe de sucesso, uma mãe presente, uma mãe que passa para elas segurança, e aí, naturalmente, a tendência é que elas consigam replicar isso com melhorias, né? Exato. Total. Porque a gente também não é perfeito, né? A gente vem de aí de uma criação cheia de dedos. Eu acho que os nossos filhos e as próximas gerações tendem, embora muito se fale, né, que vai ser difícil, tal, eu ainda acredito que eles tenderão a ter boas referências. Exatamente. Né, de uma geração de pais e mães cuidadosos e que poderão frutificar aí boas ideias, inclusive que ressoem no mundo empresarial, né? Muitos futuros CEOs. Se assim quiserem. Se assim quiserem, porque nada precisa, né? Não empreendam se não quiserem. Se não quiserem, tudo bem, sejam livres, tá tudo bem. As carreiras, e às vezes é isso, né? Apoio. Não é falta de ambição, é saber de si. Saber o que você deseja. Identificar. A minha irmã é uma executiva dentro de uma empresa, trabalha há 15 anos, e ela fala, eu nunca quero ter o meu negócio. Eu gosto de trabalhar para os outros, eu gosto de ter, né, o meu salário, ter as minhas possibilidades. Eu espero nunca ter... Eu posso ter negócios, mas eu não quero trabalhar nos negócios. Eu quero continuar criando, construindo minha carreira dentro do ambiente corporativo. E não decidiu ter filhos, quis focar nisso, né? Então, assim, olha que vivência também. Né? Eu acho que liberdade boa a gente poder... Admirável. Escolhas e poder refazê-las em algum momento da história. Mudar as rotas, repensar. O importante é ter conhecimento, porque costumo dizer que conhecimento é poder de escolha. Sim. Se você não conhece quais são as possibilidades, os prós e os contras de cada uma dessas escolhas que você vai fazer, aí você não vai estar escolhendo, de fato, você vai estar sendo empurrado ou levado por engano para algum caminho. Eu tenho o mesmo exemplo em casa. Meu irmão está numa carreira em super ascensão, uma baita empresa, e ele teve essa carreira ao longo da vida, né? Ele sempre foi ali CLT, buscando sempre o aprimoramento, estudando muito, fazendo pós, intercâmbio e tal. Enquanto eu empreendi desde do início ali, né? E a gente totalmente na contramão. Ele chegou a ser meu funcionário em determinado momento e tal, para acabar com a possibilidade da gente caminhar junto, porque não dava, era pior ainda. Difícil, é desafiador. Mas o interessante é isso, né? A gente tem caminhos distintos, né? Você vai pegar dentro de uma empresa, você tem, como eu estava brincando, horário para chegar, horário para sair, você tem um plano de saúde, você tem 13º. Gente, isso eu tem fui muito saber, valor também. Tem muito eu fui valor saber o que era também. férias com 27 anos. Quando você provavelmente aceitou alguém assinar quando eu quebrei, fui trabalhar CLT. Isso. Então é importante falar disso também, né? Assim, porque tem facilidades ali. Pô, você tem um baita plano de saúde. Quanto custa um baita plano de saúde? Nossa, né? Atualmente. Recentemente. Não, e pra quem tem 4 filhos. Exatamente. Exato. Eu tenho uma prima minha, tem 4 crianças também, e ela fala, Bárbara, eu não posso hoje me dar o direito de
não calcular, porque é plano de saúde para 4 crianças, eu, meu esposo, tal. Então, assim, não vale alimentação, tem os benefícios, como você falou. Saudade, hashtag saudade. Saudade, né? não é? 13º, quem dera, dia 20. PLR. Participação, exato. Não, o empreendedor médio, ele nem separa a conta de pessoa física de pessoa jurídica, né? O funcionário tem PLR. É um grande erro, que dirá. Não, PLR é tudo na vida de uma pessoa, mas existem outras benesses, né? E eu fui conhecê-las também rasgando a carne, porque às vezes você pensa assim, nossa, uma PLR, eu não vou sair de ter uma PLR boa para empreender. É aquilo, né? Só tinha um sonho, uma garrafinha de água, né? Mas eu acho que às vezes é um chamado também para muita gente, sim. né? E pode quebrar a cara, tá tudo bem errar. Tudo bem, né? Abrir, fechar, tá tudo falar bem, não é isso, não me identifiquei. Mas eu ia fazer uma pergunta até pensando no não erro, né? Já que a gente tem aqui pessoas com experiência na mesa, né? O que vocês trariam? Eu pergunto para as duas mesmo, que são duas pessoas com essa experiência, para aquela mulher que está pensando em fazer essa transição, que flerta com essa ideia, né? Tem só o sonho, a garrafinha de água, mas que querem fazer essa transição, o que pode ajudar, né? Apoiar para que isso seja feito de uma forma mais tranquila ou menos arriscada, né? Eu comecei e não tinha capital para investimento. Foi na cara e na coragem mesmo, na vontade de trabalhar, de fazer a diferença e colocar em prática ali tudo que eu tinha aprendido, meu profissionalismo. Eu penso que a mulher que queira empreender, queira fazer essa transição, CLT, empresária, ela tem que começar aos poucos. Mesmo que ela não saia do trabalho ali imediatamente, que ela comece com as condições que ela tem. Não esperar as condições perfeitas, porque senão ela não vai começar nunca. Aconteceu isso comigo agora com a produção de conteúdo para o meu próprio Instagram. Tive uma grata surpresa, foram mais de 7 mil seguidores, praticamente no orgânico. Então, começar, expor ali a verdade dela, o que ela sabe fazer de melhor. E aos poucos se estruturar financeiramente, porque também o emocional abalado, ela não consegue. Se começarem as contas, se ela não tiver, às vezes, o marido, tiver uma conversa com ele, ou alguém da família, um irmão, uma mãe, um pai, fala, olha, eu quero empreender, eu preciso de uma certa estabilidade durante um tempo, de um apoio e durante um período, para me aventurar nessa área, porque eu acho muito triste a pessoa passar por essa vida sem ter realizado um sonho que estava ali dentro do coração dela. Ela vai se arrepender por algo que ela não tentou, que ela não fez. E é melhor que ela se arrependa. Nossa, não deveria ter largado o meu emprego, mas pelo menos ela tentou. Ela foi em busca de algo que ela considerava ser maior, algo que ela gostaria muito de ter feito. Então, começar, mesmo que as condições não sejam ideais, se a gente que acha assim, não, tem que ter um escritório, tem que ter isso, tem que ter aquilo, não. Vai devagar, vai construindo. Eu comecei em uma sala, depois que eu fui ter minha sala própria, e foi assim, aos poucos, ampliando a minha equipe, pegando maiores projetos, identificando no mercado o que eu gostaria de fazer, selecionando ali, que a publicidade é um mercado muito amplo. Então, a mulher, ela precisa começar, não de qualquer jeito. Ela observar, se organizar para começar de fato. Tem que começar de alguma forma e não deixar o sonho se perder. E ele vai ganhando contorno com o tempo. Vai. Às vezes ela vai começar e vai pensar assim, não era isso. Vou voltar pro CLT. Ou era isso, deu muito certo. Comecei assim, vou mudar, vou melhorar, ampliar a empresa, vou pro meu espaço, me mais posicionar. Claramente, trazer uma sócia, um sócio para poder algum sócio investidor, alguém que vai trabalhar junto. Sim, e todo bom negócio, ele começa do primeiro passo. Do primeiro passo. Tipo assim, Bill da Gates, escolha. Não, Steve eu acho Jobs, que eu garagens, tudo. É isso, né? O cara usava uma camisa branca e um óculos. Ele foi lá e revolucionou o mundo. Ele deu um primeiro passo. E eu acho que todo bom empreendedor precisa se arriscar o primeiro passo. E a gente sabe que muitas vezes quebra mesmo, né? Tem, inclusive, muitas histórias de bons empreendedores que depois de 20 anos acertaram o negócio. Porque
tem uma coisa que eu penso muito, que não tenho respostas, tá? Mas queria jogar aqui e sair correndo, que é assim, às vezes você tem que acertar o timing do mercado, com a potência da sua entrega, com a comunicação com o seu público, com o formato absorvível pelo consumidor. São muitas variáveis. E você vai afinando isso, né? Lapidando com o tempo mesmo. E às vezes, se você não consegue, ali você precisa chegar à decisão difícil de, não, eu vou recomeçar em outra história, eu vou refazer esse plano, mas eu concordo que é preciso dar o primeiro passo. E eu acho que você respondeu muito bem, e eu acho que um pouco da minha resposta é muito semelhante, assim, né? O que acelera, né, o empreendedorismo feminino? Eu quis usar esse termo para não queimar. Devia, porque aí eu usei. Mas eu acho que o que acelera é a gente acreditar, sabe? Que a gente merece, que a gente pode criar algo de valor para o mercado, que a gente tem competência, que a gente não é perfeita e tá tudo bem não ser perfeito, sabe? Tá tudo bem não criar um negócio perfeito, com uma identidade visual perfeita, com uma comunicação perfeita, porque o que é de verdade ecoa no mundo, né? Se você tem uma proposta que tem valor, que você acredita que ela gera valor para alguém, isso ecoa no mundo. Se isso vai escalar de acordo com o seu sonho financeiro, de realização, você vai precisar entender. Esse é o alinhamento de expectativa que você precisa fazer. Mas eu verdadeiramente acredito que a ação, ela coordena todo esse ambiente para que você possa realizar esse projeto e, de fato, gerar valor para sua vida, para a vida da sua família, para outras famílias, né? Eu tenho boas amigas empreendedoras, eu tenho muito orgulho, assim, de vê-las empreender na própria vida, às vezes com muitos desafios, não só da maternidade, mas também o desafio de ser mulher dentro do mercado de trabalho, né? De ser dona do seu negócio. Enfim, eu fico pensando que, de fato, não tem mais desafios que oportunidades, mas tem muitos também. Tem. Né? Eu queria... a gente estava falando um pouco de escolha, né, e um pouco de acelerar. Eu queria falar um pouquinho da Síntase, que está patrocinando o nosso episódio, né? Sinta-se Fermentado no Instagram, que é uma kombucha de frutas naturais. A gente adora, né, Edgar? Já bebemos aqui, já apresentamos para alguns convidados e também agora apresentando para você. Não sei se você gosta de kombucha, mas essa é uma delícia. Com certeza eu vou experimentar. E de onde partimos? Acho que vamos caminhando para o fim, porque essa conversa ela não tem fim. Não tem né? Tem um ponto que eu queria trazer também, que é a questão do quão importante ou quão importantes são os grupos organizados de empreendedorismo feminino, que Sim. criam também essa rede de apoio, conhecimento e até de autoaceitação ou referência, né? Conta um pouquinho como que você participa, como que você vê esses grupos, a importância. Posso só complementar uma fala dela aqui, da mensagem? Que aí eu venho para essa resposta? Claro, que ótimo. Bárbara, vou começar de novo. Bárbara, muito em função do que você falou, é importante ter também persistência, resiliência. A gente vai acordar por vários dias querendo desistir dos nossos negócios. Me acontece, já te aconteceu também? Sim, já te aconteceu? Vira e mexe, fala, eu vou buscar minha pele. Não, hoje eu vou. Hoje eu vou. Não, vou desistir, não aguento mais. Então, assim, o empreendedorismo, não somente feminino, né? Mas de uma forma geral, ele consiste em iniciar, dar o primeiro passo e não desistir. Porque mesmo que você mude a rota ali, hoje minha agência vai atender só um nicho específico de clientes, mas ser resiliente no mercado. Claro que vai chegar um momento que você tem que dar um passo para trás para continuar avançando, mas a persistência, ela é muito importante também no empreendedorismo. Eu acho que tão importante quanto o primeiro passo, né? Porque é igual o voo de galinha, né? Começa o negócio... Cai, não vou mais. Eu acho que se for para você empreender e
E às vezes porque não se encontra no mercado ou porque de fato vê que o crescimento do seu mercado, do seu negócio não atende à sua ambição, não dê voo de galinha, insista, dê o primeiro passo e insista, porque às vezes você vai mudar a rota, como você mesmo disse, e essas mudanças são naturais de todo negócio, mas o retorno só vai vir a partir desses elementos, né? Mas muito boa a sua colocação. Está com você, está. Agora eu vou para resposta das entidades. Excelente, eu achei pegar esse gancho, gancho. Então vamos lá, pegar um gancho aí para iniciar. Sobre as organizações, sobretudo, vou citar aqui as femininas das quais eu participo, eu tive a grata oportunidade de participar de alguns movimentos em Betim. A AEB, primeiro foi a AME, da Cris, que me fez o convite como diretora de comunicação, fiquei lá por algum tempo. A associação foi extinta, depois surgiu a AEB, também recebi o convite da Renata, participei. E depois cada uma das diretoras tomou um rumo, uma foi para o exterior, a outra se tornou mãe pela primeira vez, a outra não sei o que, também. E recentemente fui convidada para fazer parte da CDL Mulher, hoje denominada Mulheres que Constroem o Varejo CDL Betim, e estou enquanto coordenadora geral. E essas organizações, elas são muito importantes, e com a maturidade que eu adquiri ao longo desses anos, tendo participado de outras iniciativas que foram de extrema importância para o meu conhecimento, para estar hoje à frente de uma coordenação de mulheres. Hoje o nosso grupo, ele tem cerca de 250 mulheres, e eu cheguei com uma nova proposta, o que a gente estava conversando, da inclusão. Atualmente, hoje eu estou em fase de reestruturação da nossa coordenação, e nós temos hoje mães atípicas, que é uma coordenação de diversidade e inclusão. Vem pra gente também agora a mãe solo, mulher preta, que representa uma entidade. Estamos em busca também de uma cadeirante para a gente entender, para a gente conseguir se comunicar com diferentes também. Perfis, exato. Sim. A mulher que sofreu violência doméstica. Então eu falei, olha gente, a nossa entidade, ela vai ter sempre que aproximar as mulheres e não distanciar, para que as mulheres aqui da cidade não entendam que é uma entidade elitista, muito central, só de mulheres que deram certo no empreendedorismo, mas a gente também quer aquela que está começando, aquela que representa uma questão social, como eu falei, é a mãe atípica, é a mulher que foi deixada pelo marido, é a que sofreu violência e está ali empreendendo, buscando. Então, tenho feito essa expansão porque nós queremos acolher, ouvir as diferentes posições, opiniões, trazer capacitação, promover esse networking, esse amparo, que é aquela questão, iniciativas são boas, ótimas, temos parceria com o Sebrae, somos a entidade que firmamos oficialmente essa parceria com o Sebrae na cidade, para a questão das consultorias, vamos realizar agora em 2025 o giro de negócios, mas também o ouvir. Criamos a coordenação de pessoas, formada por uma psicóloga, integramos agora uma outra coordenadora que vai amparar nesse aspecto, nesse trabalho, ouvir, empoderar, dar uma palavra de incentivo, de encorajamento. Então eu vejo que esses grupos, acima de tudo, do networking, do fechamento de negócios, claro que é o nosso objetivo, eu quero divulgar ali o meu serviço, o meu produto, e eu quero que essa divulgação seja convertida em vendas, mas é a palavra, é o apoio, mostrar, estou em um grupo forte que representa, Betim é composta por 10 regionais, eu falei, não, eu quero pelo menos uma mulher de cada regional, uma mulher empreendedora de cada regional, para atingir desde as áreas mais periféricas até as áreas mais centrais. E ter essa representatividade, de fato, para que as mulheres não sintam-se distanciadas daquela sozinhas situação, também, né? Não sintam-se sozinhas, falar assim, não, aquela não é minha realidade, eu não consigo participar daquele grupo.
mostrar que é um grupo totalmente inclusivo, que tem mulheres de todas as regionais, mulheres cada uma com o seu perfil. Meu negócio é pequenininho, não tem problema. Você é muito bem-vinda, a gente vai poder te ajudar a crescer seu negócio. Pode trazer insights e levar insights daqui. Essas mulheres, às vezes, estão começando, às vezes elas têm ideias também incríveis para repassarem, e é o que a gente pretende fazer nesse trabalho agora. Muito a realidade social, né, do seu ecossistema ali de nascença, muitas vezes, onde criam os filhos. Então, são mulheres que sabem da necessidade daquela comunidade. Exatamente. Né? E empreender não pode ser só um sonho, uma garrafinha, como a gente sinalizou. Eu acho que é muito de uma leitura de cenário, né, de você entender o que eu faço de bom e que o mundo vai absorver, ou que eu vou melhorar essa comunidade, ou que eu vou gerar valor para um segmento de empresas. Eu acho que é muito você ler o cenário e encaixar, né, isso dentro da sua possibilidade profissional, do seu desejo de transição profissional e afins. E você falando no Sebrae, né, a gente até conversou antes que o Sebrae é um importante mecanismo social, né, mas que muitas vezes ele também é elitista, né, muitas mulheres em situação de vulnerabilidade que precisam e desejam ter um negócio próprio, pequeno, mas que possibilite com que elas continuem cuidando de suas crianças ou de seus familiares, ou até tenham tempo para outras realidades, o Sebrae pode ajudar nessa estruturação, modelo de negócio. Eu fico sempre muito encantada com o Sebrae, mas eu confesso que eu tenho uma sensação de que ele é pouco utilizado, sabe? Em especial por mulheres em situação de vulnerabilidade, assim, que desconhecem as possibilidades das consultorias do Sebrae. A gente não vê por aí muita divulgação a respeito disso, do que de fato o Sebrae oferece. É uma infinidade, tanto que o consultor encaminhou para a gente, para a nossa coordenação, para a gente fazer uma avaliação. E são assuntos muito extensos, de fato, que não chegam ali em determinados pontos para determinadas pessoas. Eu, particularmente, já fiz algumas consultorias com o Sebrae lá no início, mas eu não tinha ideia da dimensão do trabalho que é realizado gratuitamente. Sim. Você entra no site, você tem cursos, você tem consultoria online, você pode entrar online ali 1 horinha com o consultor. Você abre seu MEI, você entende qual é a política que você precisa para formalizar o seu negócio. Você eles têm um sistema muito interessante de criação de modelo de negócio. Você vai respondendo as perguntas e eles te trazem um modelo Canva. Inteligência de mercado, eles têm muitos dados de mercado. E agora está entrando em inteligência artificial, né? Também a serviço disso. Então, assim, eu acho que é um bom mecanismo que a gente possa também apontar aqui como possíveis caminhos, né? Sim, e que as pessoas saibam que eles existem. Né? O Sebrae está em quase todos os lugares. Está sim. Ele tem uma capilaridade muito boa. Mas não somente isso, né? Não vamos descartar aqui também que nós mulheres temos... Nós mulheres... para se referenciar, umas às né? outras. Sempre temos as amigas que já empreendem, que já foram desafiadas, né? Escutar o outro, né? Fortalecer essa rede. Eu fico muito feliz que hoje em dia nós discutimos muito sobre a rivalidade feminina, que ela faz muito pouco sentido e que as mulheres se tornam cada vez mais amigas e próximas, né? Para poderem se apoiar. Eu fui tão apoiada no começo do meu empreendedorismo, as minhas amigas me contrataram, pessoas que trabalharam comigo me contrataram, por saber que assim, como eu, tá fazendo uma coisa que tem valor, mas que precisa de apoio para começar. No início, a família, os amigos que vão apoiar. É isso, né? E não somente as mulheres, mas toda a sua rede de afetos, acho que acredita em você, né? Eu brinco que às vezes as minhas amigas acreditam mais em mim do que eu mesma. Que elas falam, Bárbara, você tem muito potencial. Fazer, e não sei o que, você faz isso maravilhosamente bem. Eu faço. Que bom que você tá dizendo. Eu também tive esse apoio. Isso é muito incrível, né? Meu irmão, meu pai, minha família, amigas também que me contrataram no início, porque a gente precisa do portfólio. A gente busca, eu preciso de um portfólio, eu preciso começar. Preciso fazer alguma coisa para você e a gente vai... Fui buscando dessa forma. Tem também clubes, né, de mentorias e também troca de networking,
Eu tenho visto um movimento muito legal, principalmente no interior, né? A gente nem falou disso, eu tô lá em Divinópolis. Olha então, só. é ali na região, né? Divinópolis. Eu até atendo ali de Joatuba para lá, né? Até São Roque de Minas, né? Na Serra do Canastra. Mas eu vejo muito esse movimento hoje de grupos de mulheres, né? Até uma invejinha, né? Porque dá vontade de participar, tanta ação legal, tanto conteúdo legal. Será que eu posso? Hoje a gente já abriu as nossas palestras para a participação dos homens. Acho que isso é muito bom. Eu tive uma oportunidade, me lembrei que agora a gente vai conectando os assuntos, de participar de uma ação que eu estou tentando lembrar, não sei se ela é da ONU, que é o He4She. Não sei se deu continuidade, mas teve pelo menos uns 2-3 anos eu vi um movimento interessante. E um amigo me chamou para participar, era de um ecossistema de inovação de Belo Horizonte, daquele centro 137, 147, não sei, que era na Praça da Estação ali. E eu fui no evento mais por iniciativa dele, né, dele me falar, eu vi lá He4She, entendi que era falando sobre, né, o feminino, sobre o feminismo, sobre o femismo, tá? Eles, né, trouxeram um pouco dos recortes, das diferenças e tal. E eu entendi que era um evento para mulheres, né, que a gente estava indo lá apoiando, né, ou seja, também aprendendo sobre e trazendo essa transformação. E era um evento para homens, feito por mulheres, para que os homens pudessem ser por elas, né, no mercado. Muito legal. Movimento muito importante. E que eu acredito que possa ganhar força, né? E aí foi muito legal ver esse movimento acontecer, porque era um movimento que trazia as mulheres como protagonistas, mas que traziam exemplos de homens que geravam impacto para as mulheres empreendedoras, para as mulheres como um todo, mas principalmente pensando também no empreendedorismo, e trazia os homens para ser a plateia, né? Ou seja, para aprender de fato e depois daquilo ali multiplicar, né? E aí é muito legal, assim, ver isso, dá vontade de assim, o recado que eu fico, né, no final de todo aprendizado e tudo, é que é muito mais sobre falar disso para os homens do que para as mulheres, né? Porque as mulheres estão cansadas de saber, vocês vivem isso. Sim, a gente vive. Vocês vivem isso, vocês vivenciam isso há muito tempo. Mas os homens precisam muito escutar isso, os homens precisam assistir esse podcast, participar desses eventos. E prestar mais atenção. As filhas deles estarão no mercado daqui a um tempo, estarão empreendendo. Então, assim, não é para si apenas, né? É para toda a sociedade. Enquanto uma mulher prospera, toda uma família prospera, toda, sim. Né? E isso impacta, sim, né? Homens, senhores, adultos, crianças. Então, eu acho que tem até uma frase assim, né, que eu não vou lembrar bem, mas onde uma mulher encontra satisfação e felicidade, toda uma família encontra satisfação e felicidade. Agora, o contrário também é muito doído, né? Onde as mulheres estão sem se sentirem reconhecidas, sem ganharem, desvalorizadas, o quanto isso não impacta, né? Ali toda uma horda de pessoas. Acho que temos aí uma boa mensagem também para deixar para esse mercado, de que há caminhos para empreender dentro, né, de um negócio próprio, mas também dentro de um negócio de outras pessoas, empreender a sua própria vida, o seu próprio trabalho, a sua carreira ali. Que ele não é fácil, né, Sheila, a gente sabe, mas que é possível, né, é possível. Totalmente. E se é esse, né, um desejo de alguém aqui que está na nossa audiência, pensar, procure, né, pelos mecanismos, procure pessoas que conheçam mais sobre isso, façam mentorias, me contratem, eu posso ajudá-los. Com branding. Mas eu ajudo muito pessoas que precisam se empoderar dessa posição de dono de seus negócios, porque às vezes abrem um negócio e não se veem como tal, né, e às vezes não tem coragem de ligar a câmera, de divulgar o seu trabalho. Esse é um desafio real, né, pelo medo do julgamento, as mulheres são muito mais julgadas, de tá bom demais, de tá ruim demais, né? Mas assim, só abram e falem, porque é digno que a gente possa divulgar o nosso trabalho, a nossa maneira. Ser né? fã da nossa marca, a gente não precisa ser fã dos nossos negócios. Falar isso com vontade, oferecer, tá tudo certo, assim. Se você tem um público e que, de repente, precisa da sua solução que você está criando,
é digno que você possa falar sobre ela cada vez mais e melhor. Não existe um julgamento que deve paralisar um sonho, sabe? Não só um sonho, mas também uma realidade, né? Sim, é uma mudança de mentalidade e estar com o emocional também muito bem resolvido é importante. Também ser uma acho. mulher, Um autoconhecimento uma pessoa em dia, bem né? resolvida, o autoconhecimento em dia, a terapia também. Também. Tá tudo certo, porque os haters, eles são importantes também para o nosso crescimento. Não, tem até uma máxima, né? Chegou o primeiro hater, o negócio tá dando certo. Tá dando certo. Me Tá falaram dando isso, já chegou meu primeiro hater, eu adorei, eu queria até ter debatido mais ali, foi um aumento de 5.000 visualizações em um vídeo meu, achei ótimo. Então tem que estar bem resolvida com o que você faz, desde que não ofenda ninguém, não esteja ali sendo antiético, Sim. expondo ali a sua verdade, tá tudo certo. Bom, eu acho que foram muitas mensagens aqui nesse episódio, né? E a gente quis abordar um pouco da realidade, mas muito também da possibilidade do empreendedorismo feminino. Acho que a gente conseguiu. Queria ouvir de vocês, se vocês curtiram esse conteúdo que a gente gerou juntos, né? Para que nossa audiência consuma. Gostei muito do nosso bate-papo, espero que traga algo de valor para quem assistir esse episódio. Muito feliz e quero convidar a quem está nos assistindo para me seguir no Instagram. Lá eu posto a questão da minha rotina com as minhas filhas. Vou começar também a gerar um conteúdo de valor em breve e pretendo ter um grupo também no Telegram. Vou migrar para o WhatsApp em breve também para poder fazer um encontro online para a gente ter essa troca, esse networking, conhecer. Hoje eu tenho uma pequena comunidade, quero ampliar essa comunidade. Atualmente é só para mulheres, mães, né, que empreendem ou querem empreender. E o meu @ é a Sheila Saraiva. Ah, que legal. E como casou bem, né? O tema com a nossa convidada, Demais. com a minha experiência, com seus contrapontos muito pertinentes. Eu acho que tudo aqui foi bem bacana. E você, Edgar? Nossa, tem assunto para o resto da vida, né? Porque a gente tem muito que aprender, muito que melhorar. Mas primeiro agradecer a Sheila, né, pela generosidade de vir, de trocar essa ideia, de peito tanto aberto, né, assim, trazendo as dores, trazendo as realidades, porque eu acho que é isso que é o mais legal, é uma pessoa que viveu tudo isso, que vivenciou e superou a sua forma, que não é uma fórmula de sucesso, não é uma fórmula, né, totalmente replicável, não é matemático, né, Sim. mas que já traz uma referência, que já traz um exemplo, e eu ressalto isso que a gente falou, né, eu acho que o grupo, esse poder de comunidade, né, ele é muito importante. Então quem tiver a oportunidade de ir lá, seguir a Sheila, conseguir entender um pouco mais de como que ela faz isso, né, cuidar de 4 filhas e ainda empreender com tanto sucesso, que é um baita desafio. Não, Vou colocar minha esposa lá para seguir, para ela ficar mais tranquila, porque mas a gente só quer um. Fica tranquila. Qual é o nome dela? Bruna. Fica tranquila, Bruna, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Não, sempre dá, né? Eu acho que sempre dá. A gente faz dar. Faz Mas eu valer. queria só trazer um pontinho assim com relação a isso. Dessa vez é ele que tá segurando o episódio, eu amo. Adorei. Que é sobre a questão financeira, assim, né? O tanto que a gente falou, né? O financeiro não é o mais importante, tudo, mas eu acho que para a mulher, principalmente, Sim. é muito importante priorizar o financeiro. A independência financeira. Então não é para, sai de casa, deixa seu marido, não é isso. Mas viva sozinha, não é isso. Mas tenha sua independência financeira. Porque a independência financeira é muito importante para que as decisões de vida mesmo possam ser pautadas realmente nas escolhas, não na necessidade, né? Não num aprisionamento. Então, para ter essa liberdade, trabalhar o financeiro, eu vejo que é algo muito importante, né? E assim, não é feio, gente, a gente querer enriquecer. Não tem nada de errado a gente querer ter uma condição de vida realmente extraordinária. Eu acho que a gente precisa assumir e trabalhar por isso, né? Pensando que quando você enriquece, muitas pessoas enriquecem também, né? Tem muita gente que quer empreender para ter liberdade. Eu quero ter liberdade, mas eu quero ter liberdade financeira, eu quero ter liberdade geográfica, eu quero ter liberdade na minha maternidade. Isso cabe dentro dos meus sonhos, só vai partir para a realidade a partir do momento que eu assumo
né, comunico isso para mim e para o mercado e também corro atrás disso, né? Eu acho que certamente é um pouco dessa trajetória sua, né? Os desejos, eles mudam de uma mulher para outra, mas no fundo a gente quer prosperar, ter uma vida próspera, né? Acho que é isso mesmo. E vale dizer que a prosperidade, né, da mulher, do feminino, ela tem um impacto social de longo prazo muito importante, né? Então, esse papo aqui não é um papo de empreenda, sim, vá com fé. É um papo de que essa é um caminho possível, né? Para muitas mulheres que desejam criar coisas novas ou fazer de si suas próprias marcas e que para isso precisam dar o primeiro passo e ter persistência. Sim, ser né? CEO da própria vida. Adorei esse termo, vou adotar. Me segue, você vai ver lá todo dia, a vidinha de CEO da própria vida. CEO da própria... vou te seguir, adorei jargão. E virou uma brincadeira, assim, com os meus seguidores. Estou muito feliz e muito agradecida pelo convite. Agradeço a quem assistiu até o final, quem assistiu, né, que teve, espero que tenha sido muito produtivo para cada um. E essa questão do financeiro que você falou, talvez o pessoal edita aí também, a importância da mulher ser independente financeiramente, isso é para si. E hoje em dia se vê, existem relatos de muitas mulheres que permanecem ali em relacionamentos abusivos, em condições, né, que desfavoráveis para elas por dependência. Não somente emocional, mas também financeira. Então, para a mulher em si, mesmo que é casada, que está tudo bem com o relacionamento, já é importante ela ter essa liberdade financeira, fazer as coisinhas dela, né? Ir para um salão, comprar alguma coisa para si. E fora essa questão da mulher, eu ouvi recentemente, eu não me separo por questão financeira, eu não tenho como pagar um aluguel, mesmo que o relacionamento esteja péssimo. Então, a mulher buscar essa independência em todos os sentidos, nos favoráveis e nos desfavoráveis, é de suma importância. Total. Acredito, assino, onde que dou fé. Eu também acredito que a independência liberta. Né? E às vezes também, se você escolher cuidar de casa e que tenha bons acordos. Bem delimitados e que te garanta autonomia e escolha. Exato. Né? Isso é bem importante. Bom, vamos chegando ao fim. Queria agradecer nossa audiência aqui que esteve todo o tempo, que vocês possam reverberar essa mensagem para suas redes e também para dentro das organizações que possivelmente estejam. Afinal de contas, todas as políticas, ações e lideranças precisam pensar sobre isso dentro das organizações e também fora delas, né? E queria também pedir que vocês nos sigam no YouTube, Diesel Studio, no Instagram também, e que deem seu like no nosso vídeo, né, para que ele possa alcançar mais pessoas e que essa mensagem possa ganhar bastante alcance. Obrigada, Sheila, pela sua companhia, por disponibilizar a sua vivência com tanta generosidade, e desejo muitas felicidades nesse caminho do empreendedorismo, porque dificuldades eu sei que a gente já vive. Já vive todos os dias. Mas agradeço, desejo muito sucesso para vocês e para o projeto. Obrigada. Obrigado mesmo.